Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um novo vídeo da nossa série Saia da Religiosidade. E hoje nós temos um tema que se chama Novos Céus e Nova Terra. Você já deve ter lido isso na Bíblia, no livro de Apocalipse, na Epístola de Pedro, no livro de Isaías. Em alguns lugares da Bíblia você já deve ter lido a respeito disso. Então, rapidamente, nós vamos passar para aqui no nosso próximo slide, onde nós vamos começar esclarecendo algumas coisas. A primeira coisa é que nós não vamos morar no céu que existe hoje, né? O céu aonde a Bíblia ela diz hoje, da forma como o mundo espiritual existe hoje, não é esse céu que nós iremos morar. E mais para frente, e em seguida eu já vou explicar o motivo. O porquê? Porque assim como Cristo, né, ele quando ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado, né? As Escrituras falam que nós receberemos um corpo semelhante ao dele, ou seja, pelo menos com a mesma característica. Ou seja, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo físico, né? Tanto era um corpo físico que os discípulos tocaram nele. Era o mesmo corpo, porque os furos dos cravos estavam nele, né? Ele se alimentou, né? Tem a passagem que ele está lá na praia e come os peixes com os discípulos. Mas esse corpo de Jesus é um corpo que atravessa uma parede, porque a Escritura fala que todos eles estavam trancados, né, reunidos, e de repente Jesus aparece no meio deles, né? Então, ou seja, apesar de ser um corpo físico, eu sei que é difícil de você talvez imaginar isso, para mim também é difícil, mas é o que a Escritura ela aponta, né? Mas de alguma forma, e esse corpo, apesar de ser o mesmo corpo, ou seja, ele ressuscitou, se ele ressuscitou, né? Ele traz consigo o mesmo corpo, da mesma forma como foi com Lázaro. Só que com Jesus, né, o corpo glorificado, se assim a gente pode dizer, ele havia sobre ele uma modificação de forma, não no corpo em si, mas alguma coisa fez com que alguma coisa diferente fez com que ninguém o reconhecesse, né? Você sabe que a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é Maria Madalena, né? Segundo as Escrituras apontam. E ela olha para ele e não reconhece ele, né? Ela havia andado muito tempo com ele, ela não reconhece ele, né? E depois que ele se revela, quando ele fala Maria, Maria, aí que ela reconhece ele pela forma como ele se comunicou com ela. Da mesma forma, quando ele aparece na praia e começa a assar os peixes lá, os discípulos também não o reconhecem. No livro de João você pode ler isso. E não os reconhece. Conforme ele vai conversando, é que eles vão que eles o reconhecem. Da mesma forma, quando ele aparece caminhando ao lado dos dois discípulos no caminho de Emaús, também está lá em João, na Epístola de João, ele vai andando com os dois discípulos um tempão.
conversando com eles e eles não o reconhecem. Quando ele se ausenta de repentemente, é aí que um fala, era ele, por isso que meu coração estava aquecido, tudo mais. Então, de alguma forma, Jesus, provavelmente é a glória, assim como João viu em Apocalipse. João, quando contempla o Cristo glorificado, a glória é tão grande que ele não consegue nem reconhecer, né? Jesus tem que dizer para ele que ele é ele, para que ele pudesse reconhecer. Então, só que, né? Só que quando a gente fala de céu, né, do céu que existe hoje, ele é um céu aonde habita espíritos. A Bíblia fala que Deus é espírito, né? Os anjos são seres espirituais, né? Ou seja, são espíritos, né? Os anjos são seres espirituais. E eles até assumem a forma humana para se comunicar ou para aparecer, como a Escritura diz, né? Mas eles são espíritos, assim como os anjos caídos, os demônios também são espíritos. Então, o corpo glorificado, né? O corpo glorificado, ele é um corpo terreno e ao mesmo tempo celeste. É uma junção, porque é um corpo físico, né, onde você encosta, você toca, ele consegue se alimentar, mas ao mesmo tempo ele consegue transcender as leis da física, né, que é se deslocar rapidamente de um lugar para o outro e conseguir atravessar objetos físicos. Então, eu sei que pode estar difícil de você compreender, mas a gente vai evoluindo aqui. Uma outra coisa que a gente precisa deixar bem esclarecida é que tudo que conhecemos hoje será desfeito. Tudo que nós olhamos de céus, de firmamento, estrelas, tudo que nós olhamos aqui para a Terra, tudo que você vê à sua volta, tudo será desfeito. Tudo será destruído, é o que diz as Escrituras, e eu vou mostrar isso para você mais à frente. Por isso que a mensagem aqui hoje é do novos céus e nova terra. A Bíblia fala que Deus fará novos céus e nova terra. E eu vou mostrar isso mais à frente. Então vamos analisar alguns versículos. O primeiro versículo é esse de Isaías 34:4, que diz assim: as estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Ou seja, ele está falando que o que nós conhecemos hoje como estrela, né, é como os astros, sol, lua, né, tudo vai se desenrolar, ou seja, como se fosse uma grande imagem estendida e que vai se desenrolar, que vai se enrolar como um pergaminho, ou seja, vai ser desfeito. Um outro texto que fala sobre isso é no mesmo Isaías, só que 65, do 17 ao 25, que diz assim, ó, isso é uma palavra direta de Deus, né? É uma profecia que fala assim, ó, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, o que nós lembramos hoje de terra e de céu, não vai haver lembranças mais. Ou seja, será tudo desfeito, será feito tudo novo. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio.
Ou seja, lá nós vamos morar, esse novo céu e nova terra é o lugar que nós iremos habitar e vamos nos alegrar lá e exultar naquilo que Deus fez. Você lembra que Jesus falou que estava indo preparar lugar para depois voltar e buscar o seu povo? Ou seja, Deus está criando novos céus e nova terra. Aí fala, continuando, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Ou seja, ele está falando aqui da nova da Jerusalém celestial, né? A nova Jerusalém. Lá não vai haver mais voz de choro nem voz de clamor. Não haverá nela criança de poucos dias, ou seja, crianças que morrem prematuramente, nem velho que não cumpra os seus dias. Ou seja, obviamente que lá ninguém vai morrer, né? Mas ele está fazendo uma alusão que ninguém vai viver poucos dias, né? Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Ou seja, os novos céus e nova terra é essa junção de céu e terra, como fala o livro de Apocalipse, que João fala, eis que vi a noiva, a nova Jerusalém, descendo do céu, ataviada, fala sobre novos céus e nova terra, ou seja, será um lugar onde nós habitaremos, que teoricamente terá as mesmas características daqui da terra, onde a gente vai construir casas, habitaremos em casas, plantaremos vinhas, comeremos do fruto que nós plantarmos, mas será um lugar aonde não vai haver mais dor, mais choro e tudo mais. Ou seja, uma nova terra, é como se fosse terra e céu junto, né? O melhor da terra e banhado com o céu, se assim eu posso dizer. Aí continuando, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, será um lugar onde as coisas, todos habitarão juntos e todos se darão bem, se assim eu posso dizer. Então esse é um lugar diferente do que a gente entende hoje de céu, né? Continuando, vamos para o outro texto. 2 Pedro 3, do 10 ao 13. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande, ou seja, o céu que conhecemos hoje, com grandes estrondos, e os elementos, ou seja, as estrelas, o sol e todos os astros e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, ou seja, tudo será destruído. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, ou seja, depois que perecer todas essas coisas, ou seja, o céu, a terra, tudo mais, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aí fala assim, né, que pessoas que a gente deve ser, mais nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus
e nova terra em que habita a justiça. Ou seja, um novo, será o que Deus está preparando algo novo, não é o que já existe, é algo novo. Toda a referência, né, do céu que temos de hoje vai ser desfeito, né? Outro texto, Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 17. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como ele, ou seja, os mártires, né? As pessoas que morreram pela causa de Cristo. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, olha só, repetindo as mesmas coisas, um outro texto de um outro livro escrito numa outra época, falando das mesmas coisas. Ó. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo, como se enrola em pergaminho, ou seja, o que Isaías falou lá atrás, em profecia, João está vendo diante dos seus olhos na revelação de Apocalipse. Ó. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em caverna e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, esse é mais um texto que diz que tudo que nós conhecemos hoje será destruído. Será destruído para o lugar que iremos morar com Cristo eternamente, se perseverarmos até o fim, será um lugar novo, zerado, um lugar onde habitaremos com Ele. Apocalipse 21, do 1 ao 5, acho que esse é o último texto. Isso aqui é João de novo. Ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, ou seja, acabou, não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, ou seja, Deus vai fazer a Nova Jerusalém, que vai descer do próprio Deus, ou seja, por que a Escritura fala que tudo existe em Deus, né? Nele nos movemos e existimos, é o que diz na verdade é porque nele vivemos, nos movemos e existimos, é o que diz as Escrituras. Tudo existe em Deus, ou seja, é como se Deus
Deus é o sustentador de todas as coisas. É como se as coisas existissem em Deus. Tudo que acontece, acontece em Deus. Então, a Nova Jerusalém será, como fala aqui, ó, que de Deus descia do céu. Ou seja, e em outras passagens do Apocalipse fala que lá não vai precisar de sol, nem não haverá dia, nem haverá noite, não haverá sol, porque a glória de Deus vai iluminar o lugar, né? Ou seja, o lugar que Deus tem preparado. Então, nós viveremos em comunhão perfeita com Deus, como fala aqui, ó, eis aqui o tabernáculo de Deus como com os homens. Ou seja, Deus não habita em tabernáculos feitos por mão de homens, mas Ele habita no tabernáculo que Ele mesmo fez. Ou seja, Ele é o nosso tabernáculo. Nós habitamos, é como se nós habitássemos dentro de Deus, né? Em Deus, nele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele, né? Nele está sustentado todas as coisas. E Deus habitará conosco, e nós seremos o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais nada. Todas as coisas que se passaram. Nós viveremos num lugar novo, preparado com todo o amor e graça do nosso Deus para nós. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você aqui hoje, né, te explicar isso, porque eu vejo muitas pregações falarem de morar na glória, de ir para a glória, de morar no céu, de estar com Cristo por toda a eternidade, mas ninguém, não vejo, pelo menos não vejo muitas pessoas explicarem um pouco mais com profundidade essa questão de novos céus e nova terra, e por isso eu quis trazer isso para você hoje. Então, espero que você tenha gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.